Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, boa noite para quem nos acompanha aqui da Alemanha e da Europa. João, é uma alegria muito grande conversar contigo hoje, bater esse papo sobre um assunto aí não comum, né, no meu canal, que na verdade o pessoal segue mais estratégias nutricionais, mas é um assunto tão interessante, eu vi tantos use cases, João, sobre a constelação aplicada também na cura de traumas, né, principalmente com relação à compulsão alimentar, traumas alimentares, enfim, que eu disse, não, vou ter que bater um papo com alguém que é expert na área, que dá formações e tal. Então, eu te deixo à vontade, João, para se apresentar aí para o pessoal que não te conhece aí, por favor, fala a tua formação, a tua área de atuação aí, e a gente começa a bater o papo logo mais. Então, primeiro, Gabriel, te agradeço pelo convite, cara. Fiquei feliz de receber e de ter a oportunidade de falar um pouco mais também sobre a constelação. E a gente teve essa oportunidade, né, semana passada, quando tu entrou em contato, a gente conversar um pouco. Já senti uma boa vinculação. Isso já é 50% do caminho andado já. Então, acho que teremos uma boa conversa aqui, né? Então, novamente agradeço a oportunidade, isso é importante, né, para a gente poder divulgar o que a gente faz e também divulgar a própria constelação e, enfim, caminhos que as pessoas podem tomar para melhorar e implementar mais qualidade de vida na sua vida, né? Eu sou, por formação, administrador de empresas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Venho de uma família de comerciantes, meu pai e minha mãe sempre foram comerciantes. Eu fui parte dessa empresa familiar por muito tempo, até o momento em que eu saí, trabalhei em outras empresas, trabalhei em empresas de grande porte, e nesse momento eu vi que alguma coisa estava parando de conectar para mim dentro do meu movimento profissional, né? E nesse momento eu fui buscar algumas coisas para o meu próprio desenvolvimento, não tinha o intuito nessa época de me tornar um terapeuta, mas fui encontrando várias coisas que me auxiliaram muito, entre elas a constelação sistêmica, que foi uma ferramenta que me trouxe uma claridade sobre o movimento da vida, sobre os nossos movimentos dentro da nossa família e como que isso impacta o nosso movimento para frente, né, para a nossa própria vida, né? E a partir dali passei a estudar, fiz a formação, eu me conectei demais com aquele conhecimento, fazia muito sentido para mim, né? E daí, em determinado momento da formação, quando eu estava estudando, né, era quase já no final do curso, me veio essa mosquinha no ouvido dizer que talvez eu pudesse trabalhar com isso, né? E daí, desde lá, estou me dedicando a isso, né? Estudando, frequentando cursos, já com uma prática bem forte também, já há 8 anos, sendo um terapeuta tanto de constelação, que foi a minha primeira habilitação, como com trauma, que foi através da experiência somática de Peter Levine, né? E hoje é um trabalho que é feito casado, juntos. Cara, interessantíssimo. A gente vinha conversando antes da live aí sobre a aplicação da constelação familiar no âmbito empresarial também, né, João? E tu, com toda essa tua experiência também, a tua formação, né, como administrador de empresas e também a experiência que tu teve nas empresas da tua família e também empresas internacionais, hoje acredito que com essa tua formação aí complementar, né, de constelação e também como terapeuta, tu é capaz de entender muito melhor, né, como é que funcionam as dinâmicas de grupo. É um assunto que, para mim, ainda desperta muita curiosidade. Eu ainda estou nesse ambiente empresarial, né? Trabalho hoje para uma empresa na área automobilística aqui na Alemanha. A gente faz software, na verdade, sistema para carro. E eu me encanto muito com observar as dinâmicas de grupo, né? Então, eu acredito que a constelação familiar seja realmente uma ferramenta que empodera todo mundo, né, a entender melhor como é que funcionam essas dinâmicas de grupo, não só para o ambiente empresarial, mas também uma ferramenta que nem tu falaste, né, João, de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autodescoberta, muitos traumas que a gente carrega, mesmo sem saber, né, de forma inconsciente. Então, é uma ferramenta que te permite ampliar essa observabilidade. A minha esposa fez a constelação e quando eu falei que ia fazer a live contigo, ela achou super interessante o fato de tu vir da área empresarial. Ela disse, Gabriel, tu precisa conversar com ele porque tu vive estressado, tu vive com projetos aí cheio de pepino e tal. Acho que vai ser bom tu conversar com o João, não só na live, mas como terapeuta também. Marca depois umas consultas aí com o João e com certeza eu vou entrar em contato contigo, João. É tão interessante, né? A gente estava conversando agora há pouco até um pouquinho sobre isso, assim. Hellinger trouxe a constelação familiar numa forma de olhar para a família.
Mas, num sentido mais profundo, o Hellinger estava falando de uma organização sistêmica. O que é? Elementos que se interferem no seu andamento, né? Que estão, de alguma forma, direcionadas para um mesmo propósito, né? Uma família, por exemplo, Bert Hellinger chama uma família de uma comunidade de destino, porque todas as gerações que vão acontecendo, elas estão caminhando numa direção. A principal delas é a própria manutenção da vida, a permanência da vida, que é passada adiante, né? Num sentido mais profundo, e por isso que a constelação familiar também é chamada de constelação sistêmica, porque ela está falando de tudo que funciona em sistema. E funcionar em sistema, ou seja, funcionar em relação, é o cerne do que é ser mamífero. É quase o lugar do nosso instinto de sobrevivência. A gente se correlaciona para ter uma chance maior de permanência, né? Então, aquilo que Hellinger trouxe, que vai na direção do nosso sistema familiar, porque é uma das informações mais profundas que a gente carrega na nossa constituição interior, ela também serve para tudo aquilo que se organiza em relação. Então, empresas, sociedades, ONGs, países, cultura, tudo isso a gente consegue observar a partir dessa ferramenta que Hellinger chamou no seu primeiro nome de constelação familiar. Interessantíssimo, cara. E a gente sabe, João, que poucos brasileiros tiveram essa oportunidade de aprender diretamente com o Bert Hellinger, né? E tu foi um destes, né? Tu fizeste alguns workshops e fizeste formações com ele, inclusive aqui na Alemanha, pelo que eu vi no teu Instagram, tu tiveste algumas vezes aqui. Conta para nós aí como é que foi essa experiência de todos os ensinamentos do Bert Hellinger, qual foi o ensinamento que mais te marcou, assim, que tu carrega para ti, pro resto da tua vida, e tu aplica também e passa esse ensinamento adiante para os teus alunos quando tu organiza também essas formações, hein? Eu tive com Bert Hellinger em 2 oportunidades, né? Foram 2 boas oportunidades. Uma em São Paulo, quando ele teve por aqui. Ele teve algumas muitas vezes no Brasil, organizando eventos, né? Eu tive uma vez com ele em São Paulo, num workshop de 4 dias, mais ou menos, onde ele conduziu constelações e trazia os conteúdos das constelações. Ele fazia isso de forma constante. E tive com ele uma vez na Alemanha, no Hellinger Camp, que era um evento que ele fazia anual, que era o encontro anual da constelação a partir do trabalho dele, né? Então, eram 10 dias que a gente ficava lá com ele, com a Sofia, com outros professores. E teve um dia que era muito interessante, né? Porque esse campo terapêutico na sua grande maioria, é frequentado por mulheres, né? Então, são menos homens que costumam estar presentes nesses eventos. E teve um dia, nesse ano que eu fui, o grupo total, que é do mundo inteiro, dava em torno de umas 700 pessoas, mais ou menos, que estavam lá acompanhando. Era muita gente, né? Mas de tudo quanto é lugar, assim, tudo quanto é lugar. E teve um dia, nesse evento de 10 dias, teve um dia que era só para homens com ele. Aí tinha um dia que era só para mulheres, com a Sophie, que era a esposa, era, né, a esposa dele, mas por ele ser falecido não é mais. E tinha um dia que era com homens, que era com ele e um amigo dele, assim, né? E nesse dia com homens, desse grupo de 700 pessoas, tinha 50 homens. Nossa! Então, acabou sendo uma coisa muito próxima, assim, né? Foi muito interessante. Então, essa foi a minha experiência com ele, né? E depois eu, claro, aprendi com os livros dele, que é uma fonte de consulta constante, e é a origem, né? É ali que a gente pode se conectar com ele hoje ainda, nos livros, que ele deixou muito material produzido. E quando eu falo assim, né, do que eu aprendi com ele e com isso que ele trouxe, eu me sinto muito conectado ao conhecimento da constelação. Então, a constelação em si, para mim, é algo que faz muito sentido, né? Muito, em vários níveis. E eu sinto que é uma coisa que eu vou levar muito tempo da minha vida para integrar ela completamente, se é que algum dia eu vou conseguir, né, integrá-la totalmente. Mas eu tenho 2 pontos que me chamam a atenção, assim, né? Um é quando ele fala, a gente tem uma coisa meio conturbada de a gente sempre se apoiar na nossa intenção, né? Se a nossa intenção é boa, somos bons. Se a nossa intenção é mal, nós somos mal, né? E daí ele traz aquela frase que eu falei contigo na primeira conversa, observe os efeitos. Né? Porque a gente é capaz de fazer muita coisa ruim com uma excelente intenção e a gente é capaz de fazer o bem com uma má intenção, sabe? A intenção, ela não é um garantidor de resultado, sabe?
E ele fala sobre esses efeitos num lugar mais amplo, né? Justamente quando as pessoas perguntavam para ele, né, como é que ele podia comprovar esse trabalho dele, ou como é que ele fazia aquilo que ele fazia, ele era muito claro em dizer que ele não tinha interesse em explicar a constelação. Ele se preocupava em observar os efeitos, né? Isso para mim é uma grande chave, sabe, de compreender a própria vida que acontece, né? Como é que a gente pode sair dessa dualidade meio infantil do bom e do mal, do branco e do preto, do escuro e do claro, né? E a gente ir para um lugar mais amplo, onde as coisas podem se movimentar e ser traduzidas numa corrente, né? E observar essa corrente, né? Essa corrente é um bom lugar de observação. Muito interessante, eu estava escutando também no teu podcast ontem, João, quando eu fui buscar janta, na verdade, para minha esposa e para mim, o meu filho já estava jantando em casa, eu fui buscar um kebab, e estava escutando o teu podcast, e eu lembro que tu comentaste que algumas mensagens do Bert Helligan são até avançadas de entender. A gente precisa de uma certa preparação, de um certo estudo, para poder entender a fundo a mensagem que ele deixa através de uma frase ou de um ditado que ele dá, né? E essa frase que tu falaste, né, observa os efeitos, parece soar tão simples, mas pode ter vários significados diferentes e pode ter diferentes profundidades também. Eu, como engenheiro, João, eu penso assim, ó, observa os efeitos, é algo que teve um estímulo e teve uma consequência, ou seja, o efeito surgiu através de uma aplicação de um estímulo, né? A pergunta que eu te faço é possível fazer engenharia reversa, ou seja, através da observação do efeito, voltar atrás e modificar o estímulo para ter melhores resultados nesse caso, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o efeito quando a gente provém um estímulo, né? É possível fazer uma certa engenharia reversa? E desculpa a pergunta meio filosófica aí, mas é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que esse é o cerne do trabalho da constelação, Gabriel, né? Porque quando as pessoas vão para uma constelação, elas chegam com o efeito, elas não chegam com a questão, elas chegam, eu experimento hoje uma continuidade de separações. Eu tenho um relacionamento e separo, eu tenho um relacionamento e separo. Então as pessoas trazem um resultado. E quando a gente vai colocar o resultado no campo e observar a dinâmica, a gente começa a fazer o caminho reverso, de entender como é que as relações familiares e a história familiar está gerando aquele efeito hoje, né? No campo, quando a gente conecta com gerações anteriores, como os pais, avós e bisavós, a gente tem um espaço ali de perceber quais são os movimentos de solução possível, né? Mas num determinado... E esse é o trabalho da constelação. Mas num nível bem material, concreto, a gente sabe que não é possível alterar o que aconteceu. Está acontecido, né? Eu não vou lá na história, mesmo que exista múltiplas realidades, mesmo que em algum lugar aquele momento está se repetindo continuamente, a gente não pode, a gente não tem capacidade para isso, se é que isso existe, né? A gente não tem essa capacidade. Então, o que a gente faz numa constelação, né? A gente, que eu falo, o trabalho da constelação. Quando, a partir do efeito, eu consigo criar uma continuidade de elementos e informações que geram aquele efeito, talvez eu, que produzo o efeito hoje na minha vida, consigo organizar algo internamente a ponto de alterar o resultado depois. Então, numa constelação, o que acontece não é que eu necessariamente mexo no que causa, mas eu mexo na relação daquilo em mim. Percebe? E a partir do momento em que eu posso, sem tanta resistência, sem tanta negação, sem tanta queria que, apenas aceitar aquela nova informação, o efeito daquilo se altera também. Então, é uma boa palavra, me trouxesse até uma boa reflexão. Talvez a constelação é uma engenharia reversa, institucionalizada, né? Porque é isso que a gente faz, a gente começa no resultado que ela traz para buscar o que a produziu. O que produziu esse efeito na história sistêmica, né, familiar. Entendi, cara, muito interessante. Significa, João, que eu não sei se esse é o termo correto. É correto dizer que uma pessoa, quando chega com um problema, ela vai ser constelada? Existe esse termo ou vocês usam? Então, a pessoa que vai ser constelada, João, digamos que vocês começam esse exercício da constelação, né? Vocês selecionam pessoas que vão, então,
ter o papel de certos personagens da família dessa pessoa que está sendo constelada, e digamos que agora essa pessoa que está sendo constelada, vocês colocam uma vedação nela, ela não vai ser capaz de observar a interação do campo, ou a interação entre as pessoas ali que vão estar fazendo o papel dos membros da família, e então, teoricamente, essa pessoa não vai ter os benefícios da constelação, porque ela não vai ser capaz de processar tão facilmente essa correção interna que ela deveria fazer para mudar o efeito. Seria mais ou menos isso? Ou mesmo assim ela poderia ter o benefício da constelação mesmo com vendas? É uma curiosidade que surgiu agora através da tua explicação. Hein? Deixa eu tentar compreender, tá? Porque, assim, na verdade, se a gente for falar de uma forma figurativa, o que acontece no momento de uma constelação é justamente a tirada dessa venda, né? A pessoa ela consegue entrar em contato com uma informação que já está presente nela, a partir do inconsciente, mas é como se ela tivesse armazenada num ponto cego. Sabe quando a gente dirige o carro e tem um ponto da lateral do carro que o espelho não pega, mas o lugar está ali, e às vezes é onde acontece o acidente, né? A gente, no nosso mundo inconsciente, a gente tem esse mesmo ponto, né? A gente tem lugares que nós carregamos as informações, mas a gente não acessa a partir dessa consciência cognitiva, né? Então, quando um cliente vem trazer a sua questão para uma constelação, e ela irá constelar o seu tema, o que geralmente acontece é que essa informação que está no ponto cego da consciência vem à tona. E a partir do momento que vem à tona, as próprias ferramentas cognitivas da pessoa já reorganizam algo internamente, porque é como se fosse uma informação que faltava chegando, né? Nesse sentido, a constelação em si não faz nada. Ela produz a possibilidade de acessar uma informação e, com esta nova informação, algo se organiza. E quando algo se organiza diferente, produz resultado diferente. Perfeito, mas essa pessoa que está sendo constelada, ela organiza essa ideia através desses estímulos visuais. Ela está vendo o campo, ela está vendo o campo funcionando, ela está entendendo e processando de forma consciente o que causa o problema, o efeito que ela vem vivenciando, certo? E a pergunta que eu te faço é, literalmente, se a gente colocar uma venda nessa pessoa, ou seja, o estímulo visual dela agora é cancelado, ela terá mesmo assim os benefícios de entender internamente, processar internamente os problemas para mudar o efeito ou não? Sim, por quê, né? Aí, olha, cara, de tudo que eu tenho praticado, estudado a constelação, eu sei que a constelação ela só está no começo, então ela é uma coisa muito grande, né? Um dos elementos que eu percebo que traz a cura, ou que traz movimento, né? A cura seria meio arrogante demais dizer, mas que traz movimento dentro do que a pessoa está buscando, é que o fato de ela passar por uma experiência que traz respostas corporais, respostas visuais, respostas sonoras, né? Na dinâmica da constelação, auxilia ela a renegociar algo interno. Mas Hellinger trouxe, e ele, na verdade, esta é uma das ideias centrais da constelação, que quando a gente faz parte de um sistema familiar, existe o campo da consciência familiar, ou a inconsciência familiar. Do mesmo jeito que a gente fala que existe o inconsciente coletivo, por exemplo, né? Então, uma das coisas que Hellinger propôs com esse trabalho é que quando uma família se forma, os integrantes são capazes de acessar este campo de informação. Da mesma forma que as suas próprias experiências, por exemplo, eu faço parte do meu sistema familiar, o que eu vivencio na minha vida também acende como uma informação contida na experiência desse sistema, dentro dessa inconsciência sistêmica, né? Então, um dos lugares onde a constelação hoje se entende que ela faz efeito é que, quando a gente trabalha um tema numa constelação, nós também estamos trabalhando este campo de informação inconsciente. Então, todos que estão sujeitos àquele campo de informação, ou seja, todos os integrantes de um sistema, eles também recebem, de certa forma, o distensionamento dessas informações, né? Então, existem muitos níveis onde uma constelação funciona. Nesse sentido, no sentido do campo inconsciente, uma pessoa não precisa estar presente na constelação, porque o que está sendo movimentado ali também é este campo de informação inconsciente que já atua sobre a pessoa. E quando essa informação que está ali, da mesma forma, percebe, é a mesma coisa, só que um é no nível pessoal, outro é no nível sistêmico. Quando aquela informação que está armazenada nesse campo de inconsciência se distensiona, todos que acessam esse campo vão se distensionar junto, porque é um reflexo.
Isso é uma relação que acontece também com essa inconsciência familiar, né? Então, sim, uma pessoa também receberia os benefícios mesmo que tivesse vendada, por exemplo, ou sequer tivesse presente, né? Eu entendo, assim, do ponto de vista terapêutico, que é a forma como, por exemplo, eu costumo praticar mais o trabalho da constelação, eu entendo que a experiência de uma constelação, ela envolve muito corpo, e por envolver o corpo, ela é muito importante. A presença no corpo, acompanhar as sensações que vêm, conseguir manter presente, mesmo com os desconfortos que surgem, com as tensões que surgem, porque existe uma coisa que é fisiológica, né, que é um processamento dessas informações, que é bem de sistema nervoso, né? Então, sim. Mas essa é a riqueza da constelação. Ela é tão rica e ela funciona em tantos níveis. Eu acredito que essa é uma das grandes forças desse trabalho também. Cara, muito interessante. Eu encontrei recentemente um amigo meu no Brasil, agora na última vez que a gente desceu para lá, algumas semanas atrás, e ele é constelador também, ele dá cursos de constelação, e a pergunta que eu fiz para ele é como é que funciona uma constelação familiar de forma virtual? Eu sempre imaginei, né, no meu pensamento limitado e no meu conhecimento super limitado sobre o assunto, que era preciso estar fisicamente presente para sentir o campo, né? E ele disse, não, Gabriel, a gente faz quando o Covid, né, estourou a pandemia, a gente fez muitas constelações familiares de forma virtual. E aí ele, inclusive, mencionou a constelação com bonecos e outras técnicas que existem, né, para acessar essa informação do campo, né, que nem tu mencionaste. Então, para mim, é uma coisa, assim, muito interessante, né, e ainda eu acho pelo fato de eu não ter vivenciado e não ter observado ainda uma constelação familiar, para mim ainda se torna muito difícil de entender como é que funciona essa dinâmica, mas a minha esposa já está colocando pressão para eu participar, e eu disse, não, deixa eu bater esse papo com o João primeiro para entender melhor, aí depois eu... Não que eu seja pé atrás, eu sou muito aberto para experiências que a gente não viveu ainda, né? É uma coisa que eu com certeza quero experimentar, e conversando contigo também falei que gostaria de fazer algumas formações para entender um pouco mais sobre essa dinâmica aí, mas é uma coisa interessantíssima aí. João, antes da live eu estava lendo um pouquinho, alguns dias atrás, sobre a expansão global da constelação familiar, né? Então, segundo os dados que eu capturei aqui do Ministério da Saúde, o SUS realizou mais de 24 mil sessões de constelação familiar entre 2019 e 2022. Eu fiquei muito surpreso, inclusive meu sogro fez constelação familiar através do SUS, né? Ele está fazendo um tratamento de saúde agora, e é uma coisa totalmente nova para mim, eu não sabia que já era um recurso aí fornecido pelo SUS. Em 2022 foram quase 10 mil atendimentos, e além disso eu vi que universidades federais como a Universidade da Bahia, a Universidade de Minas Gerais e também a Universidade de Brasília já oferecem projetos envolvendo constelação. E a pergunta que eu te faço, João, tu que é experto no assunto, o que esses números dizem sobre o momento atual da constelação familiar no Brasil? Tu tem uma visão que ela está se popularizando, assim, no bom sentido da palavra, que está sendo mais intrusiva e despertando, talvez, a curiosidade e o interesse das pessoas em experimentar a constelação familiar? Então, né, vou começar trazendo a palavra do Hellinger aqui, né? A gente observa os efeitos, né? Essa expressividade, né, de uso da constelação, o próprio fato da constelação ser falada e também da constelação estar sendo combatida num certo nível, porque também existe um movimento que tem uma certa resistência à constelação, isso mostra que ela pode ser muitas coisas, mas ela não é algo superficial, né? Tanto nas posições de quem a defende, que não é uma boa palavra, mas existem os que defendem, aos quantos que atacam, né? E o que eu sinto, até conectando com a tua fala anterior, assim, na verdade, a gente está entrando em contato com um conhecimento novo sobre a nossa constituição humana e a forma como a gente vive, né? Porque uma constelação, ela não é nada, ela não é espiritual, ela não é mística, ela não depende de uma crença, ela não está ligada a um caminho religioso, ela não é nada disso. Ela fala puramente sobre como as relações afetam a identidade individual. É isso que ela fala. Como é que aquilo que constitui a minha cultura familiar se manifesta na minha vida hoje. E ela dá uma ferramenta para a gente observar essas relações e esses conceitos, né?
E ela, inclusive, abre a porta, e eu acho que é por esse motivo que o governo permitiu o acesso da constelação dentro do Sistema Único de Saúde, que é observar um campo da nossa Constituição que é pouco mencionado e pouco abordado por questões mais concretas, né? A ciência fala do inconsciente, mas sabe-se pouco do que é o inconsciente, do como atua o inconsciente, o que ele faz, por que ele existe, o que ele realmente é, né? E de repente existe essa ferramenta que permite, além das coisas que, por exemplo, a medicina trata, e graças a Deus que existe a medicina para nos dar suporte na nossa parte física, ela traz uma ferramenta que te permite olhar mais um dos âmbitos que nos conduz no movimento para a vida, né? E um dos movimentos que nós nos conduzimos é em relação à nossa própria saúde, né? Claro, a gente vai entrar aqui num lugar que talvez possua algum nível de crença, mas, por exemplo, eu pessoalmente acredito que nós não adoecemos à toa. Existe um processo que se realiza quando o nosso corpo adoece. E o nosso corpo não apenas adoece como uma disfunção. Eu acredito que o corpo, como quase tudo que está à nossa volta, ele está trazendo questões que se relacionam conosco, né? O ser humano é um grande agente da vida, né? A gente se movimenta por ela, a gente faz a vida, né? A vida está contida em nós e ela quer se movimentar por nós, né? E a saúde, como um desses lugares onde nós estamos, ela também serve a isso, né? De uma forma mais profunda, como é que nós nos direcionamos para as nossas funções de saúde, né? A constelação ela é uma ferramenta muito útil para nos auxiliar a compreender um pouco mais esse processo. E se ela é capaz de auxiliar, ela é capaz de trazer também um movimento de auxiliar na solução, né? Quando a gente está buscando uma solução para isso. Então, eu sinto que a constelação como um todo, ela está ampliando, acredito que vai ampliar muito mais, porque eu verdadeiramente acredito que ela é um conhecimento muito valioso e talvez em algum momento ela vai ter mais suporte da pesquisa e da ciência, né, como muitas coisas que hoje são estabelecidas, mas que em algum momento foram rechaçadas, por serem novas, por serem não explicadas, por estarem um pouco distante daquilo que era praticado naquele momento, né? Mas o que ela proporciona como uma ferramenta para as questões que nós podemos buscar através dela, ela é uma coisa incrível, cara. Ela traz muita informação, ela traz muita coisa muito produtiva, né? E não é à toa que, mesmo com a morte do Hellinger, existe um movimento que continua, né? Não era uma coisa que partia do movimento dele, né? Tanto que ele não está mais conosco, mas tem um movimento do próprio campo sistêmico que leva isso adiante, né? E o Brasil é um dos lugares que isso se estabeleceu com muita força, né? E Hellinger falava isso, ele falava que o Brasil tinha uma questão especial dentro desses assuntos mais sutis, né? A gente tinha uma certa disponibilidade para isso, né? E talvez ele falava isso como um bom alemão para o bem e para o mal. Sempre, como bom alemão, sempre vendo os dois lados da moeda, né? Então é interessante. E interessante, eu vi que a Sophie também esteve no Brasil recentemente, em São Paulo, dando workshops. Muito legal ver que ainda todo esse movimento ainda está bastante ativo, né? Mesmo depois da partida do Hellinger, né? Eu sei que aqui na Alemanha, já conversando com alguns amigos e tal, exatamente existe essas duas frentes, como tu falaste. Existe um pessoal que é muito pé atrás pelo fato, talvez, de não conhecer ou não ter muito conhecimento sobre a dinâmica da constelação familiar, e o outro movimento que é mais otimista, pessoas que já experimentaram, já fizeram workshop, já fizeram treinamento e que são capazes de entender melhor como é que funciona, e também se beneficiar através dessas ferramentas que estão disponíveis a todo mundo, né, João? Outro dia no YouTube, achei um vídeo sobre autoconstelação, é um assunto que também é muito curioso para mim, uma pessoa ser capaz de fazer uma autoconstelação, para mim seria uma forma de meditação, né? Mas o tópico do vídeo era autoconstelação, talvez um outro tópico aí bem interessante para a gente conversar num outro momento. Falando sobre a constelação na aplicação da saúde, João, eu também
como engenheiro, eu gosto de coisas mais concretas, mais tangíveis, que a gente possa realmente medir o valor de certas ferramentas quando a gente aplica na nossa vida, né? Eu li, João, que tem hospitais como o HC da Universidade Federal de Goiás, que já utilizam a constelação para o tratamento de mulheres com dor pélvica crônica. Uma coisa muito aplicada, né? A mulher chega com dor pélvica crônica, é submetida eu não sei como é que sessões de constelação familiar, e ela já tem uma melhora no estado de saúde, é um estado físico, um problema físico. Comenta um pouco aí conosco como é que funciona essa dinâmica e como é que tu observa também, você que dá bastante cursos e tem vários clientes que eu imagino que também chegam com problemas de saúde para ti e para outros consteladores. Como é que funciona isso na prática, João? Então, assim, de uma forma bem resumida, né, aquilo que eu falei antes, né, a gente se utiliza de muitos meios para lidar com as questões da nossa vida. Um dos meios que nós utilizamos é a nossa própria saúde, né? A gente é muito habituado a uma visão maquinista da nossa saúde, no sentido que estamos em saúde, a doença é uma disfunção da saúde, a gente vai lá, conserta e o corpo volta para a saúde. Mas, na verdade, o corpo é uma coisa dinâmica, ele está em função e disfunção o tempo inteiro, né? Ajustando, desajustando, ajustando, desajustando, ajustando, desajustando. E uma compreensão que a gente tem dentro do campo sistêmico é que muitas das tensões experimentadas, ou traumas, que a gente pode falar, dos traumas que foram experimentados no campo sistêmico, através da família, ou também traumas pessoais, podem gerar efeitos posteriores no corpo, por exemplo, né? Então, se a gente ampliar um pouco a visão para olhar para as questões de doença não apenas como uma disfunção mecânica, no sentido que eu só conserto o mecânico e daí a saúde volta, né? E eu olhar o corpo como aquilo que ele verdadeiramente é, que é um organismo vivo que reage ao meio, porque isso é verdade, o corpo reage ao meio. É só a gente ver, se tu comer diferentes comidas, seu corpo vai se comportar de uma maneira diferente. Para algumas pessoas, o leite vai entrar e não vai fazer efeito nenhum. Para outras pessoas, não. Vai, pela informação que o corpo carrega, né? Então, o que a gente observa é que o corpo ele é capaz de pegar informações e também traduzi-los em disfunções, né? Numa constelação, é muito útil. Por exemplo, quando uma pessoa vem com uma questão de saúde, a gente coloca no campo, a gente perceber aonde que aquilo leva a pessoa para dentro de uma experiência que ela já conhece. Muito possivelmente dentro da família, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Ou uma questão pessoal, que está muito relacionada ao vínculo que aquela pessoa tem com o seu sistema, né? Então, é uma visão que é um pouco mais nova e ela exige um certo desprendimento dessa coisa cartesiana, de que o corpo é assim, se ele estraga, aí eu ponho ele em ordem, ele volta e fica na ordem porque eu consertei, né? E a gente que tem, à medida que a gente vai crescendo na vida, vai pegando um pouco mais de experiência, tu sabe que o corpo, ele não é essa máquina linear, né? Existem pessoas que fumam a vida inteira e nunca tem nada. Tem pessoas que comem muito bem e vivem doentes, sabe? Ela não é uma coisa que a gente programa ela e ela vai ser daquele jeito, né? O corpo, ele está sujeito, aí isso é uma coisa que para mim é muito claro, muito, muito fortemente às informações inconscientes que a gente carrega, né? E essas informações são capazes de trazer movimentos no nosso organismo, né? E na saúde. Interessante. Tu já vivenciou alguma situação crônica de saúde, João, na qual o cliente conseguiu reverter e os médicos eventualmente não conseguiram explicar? Hoje a gente utiliza muito a palavra milagre, às vezes de forma errônea também, né? Talvez muitas vezes de forma certa. Eu sou crente e acredito que muitas pessoas também são, e a gente, como crentes, a gente também acredita em milagres, ou seja, um poder superior que é capaz de intervir na nossa vida, né? Seja ele o nome que for, né? Seja a crença que for. Mas tu já viu alguma situação assim que a medicina não é capaz de explicar uma cura para uma doença, por exemplo, um câncer já em estado terminal?
de alguém que procurou a ajuda da constelação familiar e conseguiu reverter uma doença crônica? Tu já tem algum dado que tu vivenciou de forma bem tangível, bem concreta aí na tua experiência? Eu tenho, assim, vamos botar os pingos no i, né, assim, para não ficar uma coisa mal entendida. Nos livros do Hellinger possui exemplos em que ele dá bem claramente isso, né? Acho muito importante tratar esse assunto com muito respeito ao campo da medicina, né? Que graças a Deus foi capaz de trazer tanta solução para várias coisas para a gente, né? E daí eu gosto de colocar muito que a constelação ela não entra como uma alternativa à medicina, ela é um caminho de suporte ao tratamento que está sendo feito, né? Isso eu acho que é bem importante colocar, porque esse é o melhor lugar que a constelação pode servir, como um suporte, né? Aí eu tenho um caso, cara, eu fui o terapeuta que lidou com isso, mas não era um caso tão grave, de um câncer e tal, nada disso. Mas foi um cliente que ele chegou, quem trouxe ele, na verdade, foi a irmã dele havia vindo, ela gostou do trabalho e ela trouxe ele, né? E ele era muito descrente, assim. Ela depois nos contando, porque foi como eu fiquei sabendo da história, que ela veio me contar, ela falava que eles participaram de uma imersão que eu e o meu sócio na época a gente fazia, que era uma imersão de constelação, e a gente ficava 3 noites num local, 3 dias, né? Dormia lá, o grupo dormia lá durante a noite, no outro dia voltava a trabalhar, passava o dia trabalhando, à noite dormia, no outro dia tal. E nesses intervalos entre um dia e outro, ela falava que ele só reclamava, que isso tudo era uma palhaçada, que a gente era um charlatão, que não sei o quê. Aí ela falava, mas ele passava, quando ele não estava dentro da sala, ele estava reclamando fora para mim, ele falava assim. Aí chegou no último dia, ele trouxe uma questão para trabalhar, porque era essa dinâmica, o grupo inteiro trabalhava, e ele trouxe uma questão de enxaqueca, que ele sentia desde muito cedo, mesmo muito cedo, assim, né, na vida dele. E que não passava. A gente colocou lá no campo, a dinâmica que surgiu foi uma dinâmica de tinha uma irmã excluída no sistema, que geralmente, quando isso acontece numa constelação, está muito ligado a um filho abortado, um irmão que não nasceu, por aborto natural, por aborto espontâneo, né? Sem nenhum julgamento ao aborto, nem positivo nem negativo, é só observar, existe um irmão perdido, né? E dentro da constelação, a gente compreende que num sistema, o sistema ele sabe todo mundo que faz parte, essa inconsciência. E por saber todo mundo que faz parte, ele não aceita exclusão. Uma pessoa não tem direito a perder o seu lugar dentro do sistema, quer ela esteja viva, quer ela esteja morta, né? Então, uma das coisas que acontece quando uma exclusão está acontecendo é que o sistema tensiona. E a forma como os integrantes sentem essa tensão é justamente na manifestação de uma tensão pessoal, que pode ser na profissão, na saúde, né? No caso dele era uma questão de enxaqueca que aparecia, né? Aí a gente fez a constelação, ele foi muito descrente durante a constelação, ele estava numa postura bem assim, né? Tal. E ele saiu dali reclamando também. Não reclamou para nós, mas reclamou para a irmã, porque ela contou para nós depois. Corta 1 ano para frente, né? Ela entrou em contato pelo WhatsApp e falou, João, a gente pode marcar uma sessão, eu queria conversar contigo e tal. Aí a gente marcou a sessão, ela veio, e nessa sessão ela quis contar o que aconteceu, né? E daí ela falou, João, lembra do meu irmão, que vocês constelaram lá na imersão e tal? Então, deixa eu te falar. Essa semana, a gente conheceu uma irmã nossa, que nasceu antes da gente, que a minha mãe havia dado para adoção, mas ela nunca tinha falado disso para a gente. E, resumindo a história, souberam que essa irmã ainda estava viva, não era uma irmã abortada, mas era uma irmã que a mãe não reconhecia. A mãe deixou no hospital quando ela nasceu, porque ela era muito nova, né, naquele momento, enfim, naquele desespero que ela deve ter sentido, essa foi a melhor solução que ela encontrou. E daí, resumindo a história, essa irmã apareceu, eles começaram a ter contato com a irmã, e a enxaqueca do rapaz sumiu. Ou seja, ela foi reincluída no campo sistêmico e o problema desapareceu. Essa é uma história que ela é muito fantástica. Eu só conto porque aconteceu comigo, porque se não fosse comigo eu não acreditaria, porque ela é muito específica, é de uma pessoa que, né,
até pelo desenrolar da história, acabamos virando pessoas próximas. E ela não é comum, não é que cada pessoa tem um irmão perdido por aí, não é isso. Mas para ver a força que um sistema tem quando ele reconhece os seus integrantes, como ele tem essa energia de fazer o pertencimento ser respeitado, e como todos que estão sujeitos a esse sistema vão receber essa atenção de alguma forma. Percebe? É nesse sentido que a gente diz que aquelas informações inconscientes também podem se manifestar na saúde. E se a gente for olhar isso do inverso, a gente pode dizer, aquilo que são as nossas questões de saúde podem estar trazendo uma informação familiar, manifestadas a partir do inconsciente, né? Quando essas informações podem ser integradas, porque esse movimento que aconteceu, por exemplo, nesse caso que eu trouxe, é um movimento, é grande, é uma coisa, né? Parece uma pessoa nova, uma nova relação. Mas, geralmente, o que acontece é que essas informações são informações mais anteriores e o que elas estão pedindo é apenas para serem integradas, no sentido de saber que esta morte, esta perda, essa separação, isso faz parte do que compõe as vidas que estão sendo praticadas hoje em vida, né? Por coisas que aconteceram antes. Então, essa integração traz muita força e traz um movimento de solução, né? Interessante, João. E nesse caso aí dessa exclusão desse membro da família que era desconhecido, né? As pessoas não sabiam que existia essa irmã aí que foi doada, né, assim, colocada para adoção, poderia desencadear, por exemplo, um aspecto de ansiedade na pessoa constelada, ou uma compulsão alimentar, ou só estaria relacionada a essa tensão, essa tensão sistêmica que nem tu explicaste, dor de cabeça, poderia também estar relacionado a uma certa ansiedade e compulsão alimentar também? Sim, eu não sou médico, né? Então o meu conhecimento é limitado. Mas a minha visão hoje é que quando a gente fala de tensão sistêmica, não é que isso vai se manifestar no corpo com tensão. Tensão que eu falo é quase quando a gente fala, por exemplo, sobre pulsões, né? Eu tenho o impulso de comer, eu tenho o impulso de me casar, eu tenho o impulso de produzir algo, eu tenho o impulso... São coisas que surgem em algum lugar do nosso ser e que nos movimentam, né? Quando eu falo de tensão, eu falo que a tensão é essa informação que vem do sistema que produz em ti alguma resposta. Mas o que a gente percebe é que essas respostas geralmente se utilizam de meios que a gente não tem um controle racional, como a saúde, né? Por exemplo, uma compulsão alimentar, ela pode ser uma resposta para uma tensão como essa. O que a gente sente? A tensão é só o desconforto. Opa, tem alguma coisa que... E parece que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei nem para que direção eu faço alguma coisa, porque não é claro de onde vem esse desconforto, percebe? Então, sim, a compulsão alimentar, na verdade, hoje a minha visão dentro do trabalho é que tudo aquilo que se manifesta na nossa vida, ela pode ter uma ligação com a nossa história sistêmica, né? Porque num nível mais profundo, hoje a minha crença pessoal dentro disso que eu trabalho e pratico, é que não há nada que aconteça na nossa vida que não passe por uma decisão interna, ainda que uma decisão inconsciente. Percebe? Uhum. Mas esse é o nível de poder que a gente tem sobre a nossa vida. Porque é verdade, nós temos esse poder, mas a gente não tem o controle do poder. Porque tem muitas dessas coisas que se manifestam a partir desse lugar de sombra do nosso ser, dessa inconsciência. E nessa inconsciência possui uma infinidade de informações que só estão lá assim, ó, apertando o botão, mas a gente nem sabe o que é. Então, às vezes, vou dar um exemplo besta assim, né? Eu vejo alguém com uma roupa vermelha, ou vejo alguém com uma roupa azul, e eu nem sei porquê, mas ver alguém de azul me dá quero ficar longe. Percebe? Eu não sei o porquê que eu sinto isso, mas o efeito que isso traz no meu corpo eu sei, que é o desconforto, que é o desacomodar, é o querer evitar, ou querer me aproximar demais. Eu vejo alguém de azul, eu preciso estar... Eu não sei, tem alguma coisa ali que me atrai, eu quero estar junto daquilo ali, entendeu? Então, é esse movimento que surge do inconsciente, né? E a compulsão, por exemplo, as questões de alimentação, eu não tenho dúvida que podem estar trazidas sobre isso, né? Um dado, assim, do que eu já vivenciei no campo em relação à alimentação, por exemplo, é possível que questões de alimentação no integrante atual
tem a ligação com um sistema familiar que às vezes foi muito privado de comida, sabe? E por essa ânsia de falta de comida que é sentida, às vezes fica uma impressão de assim, ó, se tem, aproveita. Se tem, aproveita. Se tem, aproveita, porque pode faltar, sabe? Só que isso é uma leitura que eu estou fazendo, porque a pessoa não sente isso, a pessoa sente assim, comida, vou comer. Ela tem um impulso na direção desse comportamento, né? Então, é isso. Quando a gente fala, eu estou tentando explicar uma coisa que não é falada nessas palavras, né? Mas a pessoa sente muito claramente. Tanto que as pessoas, quando elas começam a lidar com isso, a quantidade de energia que elas têm que botar para começar a lidar com esses impulsos é gigante, cara. Elas têm que ter uma disciplina interna para reaprender aquela relação com a comida, né? Não, é interessantíssimo, João. Tu sabe que eu fui obeso toda a minha vida, cheguei a 170 quilos, fiz a cirurgia bariátrica de redução do estômago e depois voltei a engordar, enfim, daí comecei a estudar um pouquinho sobre nutrição, fiz algumas formações, assim, como engenheiro, só para entender um pouquinho como é que funcionava. E eu, de certa forma, sempre tive compulsão alimentar, toda a minha vida, né? Esse impulso aí de comer. E eu observava que geralmente acontecia em dias que eu chegava muito cansado do trabalho, ou dias que eu tinha reuniões estressantes, que eu chegava em casa realmente com energia zero, para poder ter essa racionalidade de decidir se ia consumir certos alimentos ou não. Na verdade, era um impulso, como tu explicou, eu nem pensava, eu tinha compulsão alimentar ali, cometi o erro e depois me arrependia, né, de ter consumido certos alimentos. Sabe que uma coisa interessante, a minha esposa me falou outro dia que com relação a esse tema aí que tu falou, que muitas coisas podem estar conectadas também com os nossos ancestrais, e a escassez de comida poderia ser um motivo por que a gente vem a ter uma compulsão alimentar. Ela disse assim, Gabriel, com certeza alguém da tua família sofreu na guerra com relação a não ter alimentos em casa. Por quê? Quando tu vai no mercado, tu compra um estoque para 2, 3 meses. A gente mora do lado do mercado aqui. Tu não precisa comprar 10 pacotes de papel higiênico. Tu não precisa comprar 20 quilos de arroz. E eu fiquei pensando nisso, João. Sabe que a minha família toda por parte de mãe, são descendentes de italianos e alemães, por parte de pai, de portugueses, e também 25% é nativo do Brasil. Na verdade, a minha bisavó era índia nativa, enfim. Então, teve uma mistura de culturas aí, e eu não fui muito atrás, mas eu acredito que, eventualmente, algumas gerações atrás, algumas pessoas passaram por dificuldades aí, que justificam certos comportamentos que hoje a gente carrega de forma inconsciente, a gente não consegue explicar, mas existe, às vezes, uma explicação, né, João, e através da constelação familiar, vocês, né, sendo treinados para isso, vocês conseguem capturar essas conexões e consegue explicar, e a pessoa que está sendo constelada talvez tenha uma percepção melhor e talvez consiga controlar certos impulsos, né? É uma área super, super interessante aí que... Cara, eu me lembro, eu já fiz algumas constelações em que os antepassados italianos apareciam no campo, né? E uma coisa que foi muito marcante para mim, assim, nessas experiências, cara, é como que o movimento que antecedia a vinda dessas pessoas para o Brasil era um movimento de pura sobrevivência. Era quase assim, lá não é mais possível ficar. Se aqui ficarem, morremos todos, né? E a gente está falando do nosso instinto mais básico, cara, que é sobreviver, né? Se tu pensar naquele momento, naquele tempo, né? Eu não sei de quando que a tua família veio, mas era geralmente período de pós-guerra, né? Uhum. Quando os imigrantes vieram para cá, e um pouco antes também. Mas naquele tempo, não é que as pessoas iam numa agência, aí compravam uma passagem, aí vinham um hotel para ficar aqui nos primeiros dias. Cara, isso não é nada disso, tá ligado? As pessoas vinham sem saber se elas iam chegar, cara. Elas vinham deixando uma parte da família lá e quem dava vinha, né? Tem histórias que já passaram pelos trabalhos que eu conduzi de pessoas de 7, 8 anos vindo sozinhas sem os pais, cara, num navio. Sabe o que é isso? Atravessar o Atlântico há 70, 80 anos atrás, sem nenhuma garantia de nada, com 7 anos de idade, cara. Né? Então, isso é só um dos momentos, né? A gente diz, se uma família chega a ponto de fazer uma atitude como essa, a gente sabe que a família está, naquele momento, esta é a melhor chance de sobrevivência. Olha o extremo do movimento, cara.
né? Não tem como isso não gerar uma impressão interna, né? E o que acontece muitas vezes é que a gente, como posteriores desse sistema, quer dizer, como aqueles que se beneficiaram deste movimento, a gente lida com essa tensão de forma muito leal, sabe? Porque quase em algum lugar da nossa consciência tem assim, ó, porque tu pagou esse preço tão alto, a minha vida pôde chegar. E daí, nessa hora, se a gente não olha para isso com a postura certa, a gente começa a fazer isso aqui, ó, a se enrolar com esse sofrimento, né? Que é quando a gente fala dessa tensão. E essa tensão, a gente pode, uma forma um pouco simplista até, mas uma forma que a gente pode olhar para isso é, dentro dessa gratidão que a gente sente, num nível inconsciente, a gente fala quase assim, ó, porque vocês tiveram que sofrer tanto para eu chegar, eu também sofro um pouco. Eu também, aqui eu pago um precinho junto com vocês, para não deixar vocês, né? Até porque a gente nem sempre, isso a gente pode ver em qualquer lugar. A gente é muito ruim em receber coisas. A gente se sente culpado em receber coisas de graças, né? E a nossa vida a gente recebe sem nenhum merecimento, a gente apenas recebe, né? Merecimento no sentido a gente não faz nada para tê-la, a gente apenas recebe, né? Então essa tensão da lealdade, ela atua de uma forma tão profunda que a gente é capaz de trazer aspectos de sofrimento ligados à nossa história familiar para a nossa própria vida, né? E um desses aspectos é também a alimentação. E como é que seria no exercício da constelação, João, um possível evento que tu pudesse consertar esse preço que a gente está pagando por essa tensão aí? Seria uma forma de se colocar num lugar que a gente é grato sempre pelo que os nossos ancestrais fizeram por nós e por conta disso, desse esforço, a gente está vivo hoje, mas também de uma outra forma de agradecer por todo o esforço e colocar uma certa barreira no sentido de eu não preciso continuar carregando esse fardo adiante. Eu entendo o esforço que vocês fizeram, sou muito grato por isso, mas eu não preciso passar isso para próximas gerações. Seria uma maneira simplista aí de consertar essa tensão no sistema? Então, aí a gente pode falar isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Como eu te falei, assim, a constelação ela tem vários aspectos, muitos aspectos, né? Do ponto de vista nosso, quando a gente está lidando com uma questão, eu acho muito importante a gente trazer a consciência que somos nós que buscamos o emaranhamento, e não o sistema que nos busca para trazer o emaranhamento à tona, né? Por quê? Porque quando a gente busca o emaranhamento, quando a gente busca essa repetição, essa dor, esse sofrimento, a gente está só dizendo assim, ó, tá ruim, mas eu pertenço. Aí me acalmo. Por quê? Porque eu sou igual àqueles que me fazem parte. E daí tem uma alegria, porque quem faz esse movimento é a nossa criancinha pequenininha, né? E nessa hora ela se alegra, só porque está todo mundo usando verde e eu também estou usando verde. Que bom, estou em casa. Sabe? Então, quando a gente trabalha isso numa constelação, não é tanto sobre consertar o destino, porque o destino não está errado. Porque se tu for pensar bem, se o destino passou por aquilo e chegou em mim e chegou em ti, já deu certo. A vida permaneceu, né? E por isso o nosso sistema pode continuar andando para frente. Então já deu certo, não tenho o que consertar. Mas muitas vezes o que eu tenho que aprender é como que eu consigo ser grato a algo que custou muito para pessoas que no meu interno são muito importantes. Porque muitas vezes está muito mais numa postura de aprender a dizer sim para o que custou, do que necessariamente consertar, porque a gente não vai consertar, já está acontecido. O sofrimento já foi pago, já aconteceu, né? Nesse sentido, essa gratidão, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito num processo terapêutico, como que eu consigo olhar a gratidão pelos olhos de um adulto que eu sou e não pelos olhos da criança? Porque a gratidão para a criança vai ser repetição. Já que você sofreu, eu sofro junto. Aí assim, a gente fica igual e eu fico tranquilo, né? Uma outra palavra que o Hellinger trazia, que é muito boa, é que todo movimento de solução e de crescimento vai trazer um certo nível de culpa. E essa culpa está ligada, de certa forma, a entender que eu sou beneficiário de algo que eu não paguei, que outros pagaram por mim. Sabe? Sustentar essa culpa de ser... É por isso que eu falo que a nossa vida é um bem imerecido, né? Não é porque a gente não merece no sentido da nossa alma não merecer. Nós merecemos a vida que nós temos.
mas a gente não fez nada por ela, ela apenas chegou a nós, né? E esse é um lugar que nos gera uma relação meio complicada com esse benefício, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes o que a gente pode fazer é, se custou tanto a tantas pessoas, como é que eu faço esse investimento multiplicar, ao invés de fazer ele diminuir? Porque o sofrimento é isso, é o olhar para o menos, né? Eu pego aquele negocinho, me viro para trás e me conecto lá e esqueço de tudo isso que está à minha frente que pode nos auxiliar como sistema e a vida como um todo, né? Então, como é que é bem esse olhar assim, se aquele preço foi tão alto pago lá atrás, como é que eu faço aquele investimento ter um bom resultado em mim? Né? Uma das eu estou falando aqui de muitos movimentos inconscientes, que a gente chama de movimento de alma, porque eles atuam dentro da gente. Eu não estou falando poesia. Isso atua dentro da gente. Né? Dependendo da informação que a gente carrega, a gente se movimenta conforme isso. Mas uma forma de a gente olhar para esses investimentos, né, seria justamente na capacidade de dizer um sim integrando que a vida que eu carrego teve um custo alto e eu vou ter que aprender com esse desconforto de que o meu benefício custou muito para alguém. E aí a Hellinger chama isso da má consciência, né? Porque a boa consciência te coloca no conforto. Eu sofro junto, daí eu fico calminho, o corpo relaxa, porque eu estou sendo um inocente, né? Mas como é que eu posso fazer esse movimento com uma muito boa má consciência? Uma má consciência respeitosa, né? Porque no momento em que eu sou capaz de fazer isso, o preço que eu pago é um pequeno desconforto de ter recebido um benefício do qual eu não participei. Mas com esse pequeno desconforto eu vou para frente e sigo. Que interessante isso. Esse fato da má consciência, para mim, nos meus olhos de leigo, me dá a impressão de ser, de certa forma, não grato pelo esforço que foi feito, porque a gente tem eu acho que essa mania de sempre deixar o sistema, o universo justo, né? Eu te dou um exemplo, a gente teve recentemente um bebê e os vizinhos aqui fizeram uma junção e nos trouxeram um presente, nos trouxeram um presente para dar boas-vindas ao bebê aqui, os vizinhos aqui de casa, da frente. Eu achei um gesto muito bonito, mas a primeira coisa que vem na mente, João, nossa, nós temos que fazer uma coisa para eles, nós temos que organizar uma coisa aqui em casa para retribuir essa gentileza. Parece que a gente sempre está tentando deixar o sistema justo, né? Isso, é bem isso, cara. Porque tudo isso que eu estou falando é uma tentativa de traduzir um negócio que não é assim. É exatamente isso que tu falou. Do nada vem uma atenção e parece que eu tenho que devolver algo. É como se fosse... É por isso que eu falei naquele outro momento, nós somos muito ruins em receber. A gente não sabe receber. A gente sabe igualar. Porque quando a gente iguala, a gente relaxa. Agora, ser aquele que recebe... Né? Primeiro que, e não tô, obviamente, não estou falando de ti, tá? Porque isso é todos nós, eu, tu, nós todos. Receber verdadeiramente é uma atitude muito humilde, cara. A gente se põe muito pequeno, sabe? Porque a gente só, Aí a gente vai para o arquétipo, né? Quem é o pequeno? É a criança. É a criança que está diante desses dois seres, o pai e uma mãe, que entregam algo extremamente valioso para ela, né? A criança, na grande maioria das vezes, sabe fazer isso. Só tomar. Que é o papel dela. Só tomar. Só receber. Né? Mas quando alguma coisa não vai muito bem nesse vínculo, ou às vezes tem alguma coisa ali no sistema que está desorganizado, já começa aí o não saber receber. A criança já começa a falar, olha, não. De ti, mãe, eu não quero. De ti, pai, também não quero. Desse jeito, eu também não quero. E ali começam as tensões que a gente vai carregando a vida inteira. De uma negação da própria vida, sabe? Então... Por exemplo, isso, tu vê, é uma coisa sutil, né? Mas isso está no ponto zero da nossa vida que a gente carrega. E se a gente não tem uma boa relação com esse movimento, como é que a gente vai ter uma boa relação com todo o resto que deriva disso? Sabe? Então, é sobre isso que a constelação fala, desse lugar no mundo interno que possui uma coisa que se espalha para o todo, sabe? E é uma coisa bem de... O Hellinger chamava de alma, para mim também faz sentido chamar de alma, mas não naquela alma religiosa, que pode ser também, mas não é nesse sentido, mas é no sentido daquilo que nos anima, que nos traz movimento e que nos faz relacionar com isso que nós estamos usufruindo, né?
da vida em si. Muito legal, muito legal. Nossa, tem assunto aí para mais algumas horas. Tem uma pergunta que a Bruna fez aí no chat. A constelação familiar poderia ajudar a trabalhar um trauma, a tratar um trauma vivido? Um exemplo concreto, uma pessoa que tem medo do escuro, né? Se sente insegura de ficar sozinha em casa, por exemplo. É uma aplicação que você vê, assim, um problema que é trazido de forma corriqueira e você vê, assim, ajuda concreta com relação a um trauma desse tipo? Sim, é possível trabalhar trauma a partir do campo também. Eu trabalho com a experiência somática, que é um trabalho direcionado para trauma, né? Então, quando a pessoa tem um trauma claro, né, ela pode vir trabalhar dentro dessa abordagem corporal que é a experiência somática. O que eu vejo no campo da constelação? Porque a constelação é um bom campo para trabalhar traumas também. Como é que eu vejo, né, hoje? Mesmo que algo seja uma informação familiar, sistêmica, a partir do momento em que eu chego no sistema e aquilo também interage comigo, aquilo passa a ser uma experiência também pessoal. Então, sim, aquilo que é motivado pelo sistema pode se tornar um trauma pessoal também, porque aquilo me faz entrar em contato com certas coisas. Muitas vezes, quando a gente coloca uma informação no campo, a gente traz ali elementos do trauma que são trabalhados. O que eu digo que ela não é exatamente um trabalho de trauma, porque muitas vezes o trauma em si, dentro da fisiologia do corpo e como ele fica armazenado no nosso corpo, ele precisa de um processo um pouco mais longo do que uma constelação, né? Dependendo da intensidade do que foi vivenciado e da resposta presa no corpo, às vezes isso tem que ser trabalhado por um período mais longo, porque se eu trouxer toda aquela carga, eu trouxer não, né? É forma de dizer, porque eu não trago nada, mas se o corpo trouxer toda aquela carga de energia no mesmo momento muito curto, é capaz de haver uma retraumatização, ao invés de uma digestão daquela energia. Então, quando a gente vai trabalhar especificamente direcionado para o trauma, a gente sabe que é quase como assim, a gente tem que tentar trazer pedaços do trauma por vez, para que esse pedacinho menor possa ser integrado e dissolvido, né? Claro, dentro da abordagem da experiência somática, a gente pode falar isso porque a gente está falando de funcionamento do sistema nervoso. A gente não está falando de nada místico, não é nada disso. A gente está falando de um sistema nervoso que se sobrecarregou por uma experiência que foi muito forte, muito rápida, ou aconteceu rápido, muito forte ou muito cedo demais, né? E que por isso ela fica sobrecarregada numa ativação de defesa. O trauma é isso. É mesmo quando a situação de muita sobrecarga já parou de acontecer, mas a resposta no corpo continua a interagir com uma situação que já não está mais presente, né? E no trabalho do trauma, o que a gente faz é justamente acessar essa ativação a partir do corpo e buscando pequenas liberações a ponto de dissolvendo essa ativação do sistema nervoso. Então, a constelação ajuda, mas é mais interessante um processo um pouco mais longo. E em termos técnicos, João, trauma, a gente se refere a esses eventos aí que aconteceram na nossa vida a partir do ventre materno até os dias atuais, certo? É esse o timeline de um trauma. A gente não está falando de trauma que nossos ancestrais eventualmente tinham há muitos anos atrás, né? Esse trauma é o trauma nosso pessoal, né? Então, são coisas da nossa existência. Uhum. Mas não é tão incomum assim, Gabriel, que algumas situações que a gente passa já tenham sido motivadas justamente por uma ligação de algo no sistema já ter acontecido naquela mesma direção, sabe? Então, às vezes tem ligação, por isso que a constelação geralmente ajuda, porque ela é quase como se tu pega lá do início, de onde iniciou o incentivo para aquilo surgir, né, na vida da pessoa. Mas uma vez que acontece na vida da pessoa, a gente também está falando da fisiologia dela. E essa fisiologia, dependendo do nível, toda a constelação eu atuo com experiência somática junto, por exemplo, quando eu trabalho. Então, eu estou atento no que está acontecendo no corpo da pessoa e facilito da melhor forma possível para que aquilo possa se dissolver. Mas, via de regra, um trabalho com trauma ele é um pouco mais longo. Ele não seria numa ou duas encontros, né? Muito legal. Cara, antes da gente fechar essa live, eu tenho que fazer um comercial aqui do podcast de vocês, que eu comecei a escutar ontem, escutei o episódio 31, É Preciso Saber Viver, muito legal. Enquanto eu dirigia, eu tive a impressão que certas partes do podcast eu teria que voltar e reescutar de novo para ver se eu realmente processava a informação.
e eu também senti a necessidade de tomar um chazinho de cogumelo enquanto escutava o podcast de vocês, para tentar entender de forma mais clara, mas excelente, João, excelente iniciativa também. Eu acredito que é uma ferramenta aí muito, muito acessível, muito tangível e aberta para todo mundo, então todo mundo que quiser, eu vou deixar o link do podcast também na descrição do vídeo do YouTube, aqui também nos cortes do Instagram depois, para quem quiser. O nome do podcast é Soulcast, né, que é o podcast da alma, seria uma tradução assim, não é, João? É uma brincadeirinha que a gente fez lá com o nome, né? Eu te agradeço até, Gabriel, pela divulgação, né? Eu e a Eva, ela é uma consteladora daqui de Floripa também, e ela tem bem mais experiência do que eu, ela já está há mais de 20 e poucos anos na estrada, né? Uma excelente profissional também. E a gente teve esse intuito de fazer esse podcast, mas a gente não é lá exatamente institucionalizado. Então, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes é meia hora, às vezes é 1h30. E a gente busca, né, ter um comportamento bem como a gente tem no trabalho da constelação, que é seguir o campo, né? Então, não são papos que são planejados, a gente entra lá, a gente geralmente, ali logo no começo, vê uma direção que os dois sentem que seria interessante ir, e depois a conversa acontece do jeito que a gente sente que pode trazer benefício para quem está escutando, né? E claro, para nós também, né? Estamos todos, não tenho dúvida que estamos todos no mesmo barco, né? Então, é isso. E obrigado por divulgar também, porque auxilia as pessoas a chegarem lá no trabalho também. Baseado no que tu falou, João, vou te deixar uma sugestão para o próximo tópico do podcast. Deixa a vida me levar, né? Porque deixa o campo aí fazer o trabalho dele aí, enfim. Eu vou anotar aqui. Um trocadilho. Não, eu achei excelente, é preciso saber viver. E várias reflexões que vocês fizeram sobre a letra da música, né? Eu achei muito interessante a parte que vocês falaram também, que quando o autor ou o compositor, eles fazem a obra, às vezes é muita inspiração, e mesmo os autores não conseguem explicar da onde que aquela inspiração veio, né? Eu achei muito interessante essa explicação que vocês deram, né? Que eventualmente pudesse ter sido uma interferência do campo sistêmico ou de algo superior que a gente não é capaz de perceber. Eu achei uma reflexão muito interessante, fiquei pensando nisso depois de noite também. Eu acho que a parte interessante desses podcasts é a mensagem que fica, né, João? E também as perguntas que a gente se coloca depois de escutar certas mensagens, né? A gente fica bem autorreflexivo. Tem uma coisa, né? Eu acredito que um dia tu vai estudar constelação, se é que tu já não está se direcionando para fazer isso, porque tu está muito curioso. Isso aí é coisa de constelador que vai nascer, está nascendo, está em gestação. Mas tu vai ler em alguns livros do Hellinger, ele fala, né, que porque Hellinger traz esse ponto que é muito interessante. A gente vem de uma cultura que nós somos o centro de todos os movimentos que acontecem na nossa existência. O ser humano é o bicho máximo, né? Ele é o mestre, é o senhor e ele é tudo, né? E na nossa cultura atual, para além disso, nós estamos indo para um lugar que o eu é a força maior de tudo. Não é como se a gente fosse só autonomia, né? E o que Hellinger nos trouxe é, do mesmo jeito que existe uma inconsciência familiar, com a qual a gente tem pouquíssima defesa, a gente só se relaciona com as tensões que vêm dali quase sem saber, existe também uma consciência universal que nos movimenta a todos, né? Esse é um dos lugares que a gente ainda não tem recurso suficiente para verdadeiramente compreender o que é isso, porque a gente vai jogar numa imagem de um Deus, a gente vai jogar numa imagem de um Pai maior, e ele está falando de uma outra coisa, é uma outra coisa ainda, né? Mas existe um lugar que não é que nós não somos reféns disso, mas nós não somos também 100% autônomos. Existe uma mistura de algo que é nosso e de algo que é uma outra coisa, e que nos movimenta, né? Então, claro, entra num lugar mais filosófico, ele foi um filósofo, né? Mas é muito interessante perceber, porque no nível da família, a gente sabe que isso acontece claramente. Nós já estamos no nível familiar, entre eu e o sistema que me deu origem, eu já sei que existe algo que também me movimenta para além da minha vontade, né? Então, o que ele traz é que, como grupo humano, nós temos isso acima de todo o grupo também. Muito interessante o que tu mencionaste, João, porque isso me lembra um fato da minha adolescência. Eu tinha sonhos bem seguidos na qual
eu tinha a impressão que todas as pessoas ao redor de mim eram pessoas fakes, eram personagens numa peça de teatro e eu era o único personagem real. Seria uma espécie de egocentrismo inconsciente, na verdade. Eu não sei de onde que surgia aquela ideia de que tu estava num sonho, tu era o único personagem real e todo o resto era... era uma cena de um teatro, de um filme. E eu conversando com amigos, eu não fui o único a experimentar isso. Vários amigos relataram a mesma coisa, que eles tiveram sonhos parecidos, que eles tinham a impressão que eles eram a única pessoa real do teatro. Então é uma percepção muito interessante da gente observar também e corrigir o que pode ser corrigido, né? João, uma última pergunta antes da gente fechar. Prometo que é a última. Se tu pudesse voltar para o João de 10 anos atrás, ou seja, o João que ainda não conhecia a constelação familiar, pelo pouco que eu pesquisei aqui sobre a tua história, o que tu diria a ele? João, tá certo largar a carreira de administrador de empresas, de multinacionais aí para virar constelador? Ou você daria outro conselho? Nossa, eu ia falar, bicho, vai, tá ruim, mas vai que é assim mesmo, vai. É bem isso. Quando eu terminei a minha formação, sabe, Gabriel, eu tive uma sensação, eu não sei, né? Eu falo isso, não sei se eu falo isso humildemente, mas eu tenho a intenção de falar isso da forma bem menor possível, assim. Mas eu encontrei uma coisa ali que me faz tanto sentido, cara, tanto sentido. Teve alguma coisa assim, ó, parece que assim, eu vesti a roupa que me faltava, sabe? Ah, tá aqui. É isso. Agora alguma coisa se acalmou em mim quando eu encontrei esse conhecimento, sabe? Então, não existe... a gente sabe que o e se não existe, né? A realidade é essa, mas diria que eu estou muito satisfeito com o que eu fiz há 10 anos atrás, que me fez chegar aqui ou permanecer nesse caminho, assim, né? Então, eu só falaria para ele, vai. Que interessante, né, João? Às vezes na vida a gente tem várias possibilidades de tomadas de decisões em vários momentos da vida e a pena ou a beleza da vida é que a gente nunca sabe o que teria acontecido se a gente tivesse tomado uma outra decisão, né? Amanhã eu estou começando um novo trabalho, estou trocando de empresa, então vai ser um novo recomeço aí. E estou ansioso, claro, fico feliz por ter mais essa oportunidade de trabalhar numa empresa 3 vezes maior do que a empresa que eu estou trabalhando. Eu acho que vai ser um aprendizado muito grande, mas ainda fico me perguntando se é a decisão mais certa no momento da vida que eu estou passando hoje, né? Fico curioso sobre constelação familiar, fico me perguntando se talvez não seria o momento realmente de ir mais a fundo sobre o assunto, mas eu acho que essa é a beleza da vida, né, João, que várias vezes a gente tem que decidir, tomar decisões, e a gente nunca sabe o que teria acontecido se a gente tivesse tomado outras decisões, né? Nesse momento, cara, eu vou dizer que é uma coisa que eu tenho cada vez mais buscado desenvolver na minha vida, assim, né? Confia no movimento que aparece. Né? Porque não é confia que o que vai ser te entregue do outro lado é só prazer, não é isso, porque isso já seria uma visão meio pequena da vida, né? Que ela está aqui só para nos dar prazer, mas confia que ela é muito significativa com o teu caminho, sabe? Confia, se está nessa direção, é por aí que tu tem que ir, né? Ela vai te trazer as informações necessárias e entrar neste movimento com esta confiança faz muita diferença, sabe? Show de bola, cara. Tu vai estar ali inteiro, isso é bom. Muito confortante escutar isso, um dia antes de iniciar um novo trabalho. Obrigado, João, demais. João, deixa a última mensagem antes da gente fechar a live, fica à vontade aí para divulgar qualquer workshop, formação, terapia, enfim, fica à vontade aí, eu vou estar atento escutando teus conselhos. Gabriel, primeiro agradeço novamente aqui o teu convite de vir, cara, foi uma conversa muito boa, fico disponível se em algum momento quiser fazer uma outra conversa, né? A constelação é uma informação, uma ferramenta muito útil, né? Então, para quem tiver algum interesse em saber um pouco mais, eu ofereço atendimento, cursos, workshop, muitas coisas, né? As informações todas vão encontrar no meu Instagram, @joao.januario.neto, né? E fico à disposição, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, estou à disposição por lá ou pelo WhatsApp para conversar com aqueles que sentem necessidade. Gostei demais, João. E uma perguntinha antes da gente fechar a live, tu faz constelação virtual também? Eu trabalho para o mundo inteiro, cara. Agora eu estou alguns meses sem fazer, mas eu vou voltar a fazer grupo online também. Então eu tenho atendimento individual online e grupos de constelação online também. Eu vou te dar um ping, então. A primeira constelação vai ser contigo, tá? Vou te dar um ping lá no Instagram, vou marcar uma consulta e uma constelação.
Fechou. Valeu, cara. Obrigadão de coração, João, pelo teu tempo, por todo esse bate-papo um pouco filosófico, mas de muito valor. Aprendi demais contigo nessa 1 hora aí e já fico ansioso pela próxima conversa aí contigo. Vamos lá. Um abraço, Gabriel. Obrigado. Um abraço, cara. Fiquem bem aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.